Olá, bom dia, comunidade mais linda do universo. A palavra mais impactante que você jamais ouviu na vida, nós vamos trabalhar hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia em Oséias 2:14. Depois você pode ler com mais tempo. Diz assim: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Falar de deserto estando em casa é algo totalmente diferente. Falar de prisão estando fora da prisão, lembrar, por exemplo, de Paulo e Silas, à meia-noite presos, com os pés amarrados, depois de uma grande surra, num ambiente escuro, e ainda eles estão cantando, louvando, adorando a Deus, é totalmente diferente de estar lá. Falar da arquibancada enquanto o toureiro está na arena tentando derrubar o touro é fácil. Agora, estar na arena, estar frente a frente com a situação é totalmente diferente. Falar de deserto quando estou em casa, alguns casos, ar-condicionado, geladeira abastecida, carro na garagem, plano de saúde, conforto, é totalmente diferente de você estar no deserto, onde não tem água, onde não tem moradia, onde não tem relacionamentos, onde você não tem ninguém, não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem sua família. Você está sozinho no deserto. Essa palavra do profeta Isaías, 250 anos mais ou menos antes da vinda do Messias, é uma profecia que iria acontecer na cruz do Calvário, quando Jesus iria nos atrair no seu corpo. É interessante lembrar que João 12:32, o texto lá diz assim, eu vou mostrar para você, aqui eu tenho uma cruz em madeira. Lá em João 12:32, diz assim, Jesus foi pregado na cruz do Calvário. E ele diz, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ou seja, naquela cruz, no corpo do Senhor Jesus Cristo, eu e você fomos incluídos, atraídos, morremos com Ele. Essa obra da cruz é impressionante, por quê? Porque Efésios 2:1 e 2 vai dizer que antes nós, quando estávamos mortos em delitos e pecado, Ele nos deu vida. E nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, antes de alguém passar pela atração no corpo de Jesus na cruz do Calvário, ele é nascido da carne e ele precisa da experiência de regeneração para poder enfrentar deserto, momentos difíceis. Então, em João capítulo 1, versículos 11, 12, 13, ali o evangelista diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do pensamento, nem do varão, mas de Deus. Ou seja, essa obra da atração que desde o profeta Oséias vem mostrando essa obra tremenda é para nos fazer o quê? Filhos espirituais. Uma nova criatura, uma nova natureza. Por isso mesmo que em Efésios 2:6, Jesus ressuscita ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, ao ressuscitar, Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bem. Por que nós estamos falando isso? Porque aqueles que estão nessa experiência de morte e ressurreição em Cristo são filhos de Deus. E como filhos de Deus, não vivem mais. É algo sobrenatural e eu estou aqui fisicamente, carne. Mas Gálatas 2, 19 e 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque eu pela lei morri para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a obra da cruz, ela veio nos matar o nosso velho homem, destruir o corpo do pecado. A religião não faz isso. O levantar a mão aceitando Jesus não altera isso. O que vai realmente fazer a diferença é aquilo que é proposto em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, fomos atraídos em Cristo Jesus, morremos juntamente com Cristo, ressuscitamos juntamente com Ele e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E na sequência de Gálatas 2:20 diz assim: e a vida que agora eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dizendo tudo isso por quê? Porque o profeta vai dizer: atrairei, levarei ao deserto. Deserto é um lugar difícil. Quando nós lembramos, por exemplo, você conhece, eu apenas vou relembrar, você tem a sua Bíblia, você vai poder ler isso com toda tranquilidade, em Deuteronômio capítulo 8, tá? Desde o verso 1 até o verso 9, diz que todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e multiplicais, ou digo, multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Gente, não é quarentena, não são 40 dias, não são 15 dias, são 40 anos no deserto. E ali, esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os meus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos teus caminhos.
Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Toda essa promessa após deserto de 40 anos. Jesus, da mesma forma como o povo de Israel, ele também foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Um período extremamente delicado na vida de Jesus, que você conhece, nós conhecemos, isso está muito bem claro para nós em Mateus capítulo 4. E é importantíssimo você saber como enfrentar determinadas situações que você vai perceber agora. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. É importante lembrar disso, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, aqui é jejum, 40 dias, 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Preste atenção, ele usa a palavra de Deus, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele menciona Deuteronômio capítulo 8, que nós acabamos de ler. Então o diabo transportou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, preste atenção nessa expressão, essa dúvida que Satanás lança no coração, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Novamente, o Senhor Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. São dois episódios: o povo de Israel, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e agora eu e você, que passamos pela cruz, que morremos, que não vivemos mais, mas Cristo é a nossa vida. Estamos passando por quarentena, estamos passando por um deserto. Graças a Deus, Ele tem cuidado de nós, segundo a segundo, minuto a minuto, dando a respiração, a saúde, todas as coisas. Mas eu gostaria de trazer à memória. Lá no profeta Oséias, ele disse assim: atrairei, levarei ao deserto, mas tem um objetivo o deserto. Falarei ao coração. Qual o objetivo de Deus com tudo isso para a vida de quem é filho? Você. O objetivo é Deus trazer você para Ele, porque Ele quer ter intimidade com você, Ele quer conversar com você, Ele quer um pouco de atenção, Ele quer falar com você. Então preste atenção nisso. Em 1 João capítulo 5, isso eu faço questão de abrir com você. 1 João capítulo 5, olha que coisa fantástica, maravilhosa que o Senhor Deus tem para nós.
1 João capítulo 5. A palavra de Deus vai dizer assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Tem 2 pontos. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Muito bem, estamos passando por esse momento. E nesse momento de tanta informação que chega à nossa casa, nós às vezes nos abalamos, nós às vezes nos preocupamos, mas eu queria lembrar a você o que diz Jeremias, capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, o seu comércio, a sua venda, os seus negócios. É você que está conquistando, você não está dependendo do Senhor, é você que consegue, você que luta, e Deus está dizendo: sou eu que supro as suas necessidades em glória, sou eu que te dou saúde, sou eu que te faço dormir, sou eu que te faço acordar, sou eu que te sustento. Por que será? E aparta o seu coração do Senhor, deixa o Senhor. O verso 6 diz: porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quando você está confiando em si mesmo, quando você está confiando no seu braço e deixa de crer na palavra de Deus, o que acontece? Você continua no deserto, padecendo, não tem água, está sufocado, está ansioso. Mas no verso 7 vem: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O verso 8 diz: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, nesse momento de sequidão, nesse momento que estamos passando, nesse momento de quarentena, nesse momento de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Palavra de Deus. Então eu quero lembrar você que é meu irmão em Cristo. Deus tem um propósito, Ele separa esse momento para você entrar na presença dEle e lembrar de algumas verdades da palavra que Ele nos ensina. Por exemplo, o Salmo 121, preste atenção, você, Deus falando ao seu coração: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tomando todos os cuidados que nós devemos tomar hoje, em que nós temos os políticos, em que nós temos alguém que está governando a nação, devemos tomar todos os cuidados,
mas depender totalmente da proteção, do cuidado do Senhor nosso Deus. Salmo 37, que é o salmo da nossa meditação durante essa semana. No verso 25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar o pão. Você que está justificado em Cristo, você que passou pela ressurreição em Cristo, você que é uma nova criatura em Cristo, você nunca, conforme diz a palavra, nunca vi desamparado o justo. Você nunca será desamparado. E nunca o seu filho chegará a mendigar o pão. Queria terminar com você considerando ainda em 1 Pedro capítulo 2, que é uma verdade que você pode aprender a lutar, a se defender quando chegar um momento de angústia, de ansiedade. Você tenha isso em mente, guarda esta palavra no teu coração. 1 Pedro capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, versículo 6. 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, de 9 a 10, que diz assim, olha só que coisa mais linda: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é filho, você foi crucificado com Cristo, você está sentado nos lugares celestiais, você goza do privilégio de ser uma nova criatura e sentar à mesa juntamente com o Senhor Deus. Ainda, Efésios capítulo 2, verso 19, olha que coisa linda para você que é filho. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você está sentado à mesa do Pai. O Pai te chama nessa hora, sabe para quê? Para ter intimidade, comunhão. Queria deixar ainda o texto de Pedro para essa semana, para você considerar e meditar na palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 9, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, esse que tentou os 40 anos no deserto, o povo de Israel, esse que tentou o Senhor Jesus Cristo durante 40 dias em jejum e oração, este que vem tentar você, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Como que nós vamos vencer essa batalha? Como que nós vamos lutar? Como que nós vamos guerrear? Guarde esta palavra no seu coração. É Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me toma pela mão direita, é Ele que diz, eu te ajudo. E eu vou dar um conselho a você esta semana. Você anote lá em Mateus capítulo 6, o verso 6, tá? Nesse momento de deserto que o profeta
Oséias nos ensinou. Ele diz: levarei ao deserto e falarei ao coração. O que você faz essa semana? Mateus 6, o verso 6 diz assim: mas tu entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Querido, eu e você temos o privilégio, estamos crucificados com Cristo, somos uma nova geração, somos uma nação santa, somos a menina dos olhos de Deus e que Ele nos sustenta. Se for necessário, um corvo trazer carne, trazer pão, Ele providenciará. Por quê? Porque nós assentamos nos lugares celestiais, nós estamos em Cristo Jesus, somos concidadão dos santos e da família de Deus. Que você tenha hoje um excelente domingo, e se daqui a pouco, daqui meia hora, 40 minutos, segunda-feira ou terça-feira, Satanás vir trazendo a você angústia e dúvida, como que nós vencemos? Pela palavra. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como que eu vou vencer? É Ele que supre todas as minhas e as suas necessidades em glória. Como que eu vou vencer? Nunca vi um justo passar ou padecer necessidade. Queridos, muita saudade. Estou aqui na comunidade, sozinho, com as pombas, com o vento, com o pé de manga, com o sol. Muita saudade de ver as crianças correndo por aqui, os adultos se abraçando, mas é o momento em que nós podemos entrar no nosso quarto e falar com o nosso Pai secretamente. Amo vocês, que Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Beijo, beijo, ósculo santo a vocês.